Muito problema. Aí é doutor Ednar. Foi convocado, mas ele não está entre os preferidos do treinador. A gente tem uma... Parece que o jogo... E precisa ganhar. Precisa ganhar, sim. Amanhã precisa ganhar. Então... Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindo a mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro Negro. Você que não é inscrito, faça a sua inscrição. Você que já é inscrito, deixe o seu like, ajude no nosso crescimento para que nós possamos continuar mantendo vocês sempre informados sobre tudo o que acontece nos bastidores do mais querido. Fique aí com o vídeo trazendo informações dos bastidores do que está acontecendo no nosso time de coração. Daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Saudações! É dinheiro? O Alexandro explicou na apresentação dele hoje no Flamengo por que ele escolheu voltar ao Brasil, por que ele escolheu o Flamengo. Vamos ver. Essa decisão foi meio que, vamos dizer, natural. Obviamente que não passa só do lado profissional, mas também para o lado pessoal. Então foi uma decisão que foi tomada junto com toda a minha família. Tenho minhas duas meninas que nasceram na Itália, que são apegadas muito ainda na Itália. Então foi uma decisão coletiva em questão de voltar para o Brasil. O projeto apresentado pelo Flamengo, junto com a comissão técnica que eu já conhecia há muito tempo, com jogadores também que eu já conhecia, isso facilitou a minha vinda para o Flamengo. Porque era o clube onde me sentia mais familiarizado, que eu sinto que eu vou me adaptar mais fácil em questão dos jogadores e da comissão técnica. Sinceramente, estou muito feliz de ter voltado para o Brasil e estou muito feliz de ter voltado para o Flamengo. E, como eu já disse, esse fator da comissão técnica, mais com o grupo de jogadores que aqui se encontram, foi que realmente foi a chave de eu poder ter voltado. Para um jogador de futebol, acho que é impossível não acompanhar o Flamengo. Experiente, sereno na entrevista coletiva, do jeitinho que o Tite... O Zinho balançou a cabeça já lá. Do jeitinho que o Tite gosta, né? Assim, fala de confiança, fala do lado pessoal, mas acho que se tem uma coisa que o Alexandro tem, é a confiança do Tite, né, Mauro? A gente já viu episódios anteriores dessa relação. Essa camisa 26 aí, ela vai estar desfilando no campo rápido para você? O que você achou da entrevista? Acho que estreia contra o Vasco agora, já está precisando, não é isso? O Ayrton Lucas está lá, né? Vou até checar se ele está suspenso ou não. Não, eu acho que ele vai começar a jogar, sim. Ontem a gente comentou... contra o Bahia, né, Mauro? A Bahia... E aí depois do Bahia tem o Bahia não dá para escrevê-lo, né? Então, por isso que eu estou falando em Campeonato Brasileiro, né? Não dá para escrever ele nessa fase também não dá. Não dá. Só para a próxima fase. Todos os que chegaram não podem. Se o Flamengo passar, aí eles serão inscritos para outra fase. Então, acho que ele já vai se preparar para jogar com o Vasco. Ayrton Lucas levou o terceiro cartão amarelo e está fora do clássico contra o Vasco pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o outro está treinando aí, os caras estavam de folga, 3 partidas. Mas ele não está no melhor forma física, né? Não, mas dá para jogar já. Ele jogou, ele fez um gol no jogo de despedida dele, foi no final de maio, quando terminou o campeonato. Acho que ganharam do Atalanta 2-0 e ele fez um gol de cabeça. Mas ele não vinha jogando tanto lá, não. Mas maio, então ele estava junho, julho e tal. Ele foi para Portugal, ficou treinando lá em Portugal. Sim, tá clube e tal. E ele disse que está tudo bem para jogar. Ele disse que tá, mas é lógico, é outro ritmo. Ele está bem sem ritmo. O Zinho que jogou sabe porque quer ficar o quê? Junho, julho, agosto, né? E voltar em setembro, 3 meses. Mas agora há uma necessidade. O outro que seria titular não está podendo, não vamos improvisar, não. Põe ele lá, acho que ele já volta. O jogo com o Vasco ainda tem um tempinho pela frente. 15 de setembro. Então, tem mais 10 dias aí para isso, 10 dias. Então, eu acho que ele vai vir para esse jogo e a partir daí, o Tite vai revezar, dependendo do adversário. O Ayrton Lucas é mais ofensivo. Mas o Ayrton Lucas é ofensivo, mas dependendo de como esteja o ataque, se jogar um cara ali do lado esquerdo que vai embolar com o Ayrton Lucas, também não dá certo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está querendo saber como é que o Tite vai se virar sem o Pedro, como é que vai ser essa escalação.
Ah, o Bruno Henrique vai jogar de centroavante? Não, vai ser o Gabigol. Vai ter espaço ali do lado esquerdo para o atacante. Centroavante, Mauro? Calma, uma coisa de cada vez. coisa... O cara acabou de ser apresentado. Me ajuda aqui. Eu estou falando só sobre a possibilidade. Aí, não, a gente fala sobre isso. Mas essa possibilidade dele, ele que é mais defensivo, ele que é mais um lateral, como tenho certeza que o Tite vai dizer uma hora na entrevista, o Alexandre é um lateral construtor. Ele joga como jogava... Obra? Como jogava o Felipe. Vai fechar pelo meio, não precisa ir tanto lá, porque lá eu já tenho o Cebolinha da vida, mas aí eu não sei se ele vai ter o Cebolinha e o Luiz. Então são laterais com características bem diferentes os dois, e o Tite vai usar um ou outro dependendo do adversário, mas a tendência, na minha opinião, pela experiência, por tudo, é que o Alexandre passe a jogar mais vezes do que o Ayrton Lucas. Vamos ver. Até porque, se precisar também fechar de zagueiro, ele sabia fazer isso. E jogou assim na seleção do Tite. Quando o Tite precisava de um cara para defender mais, opa, vamos aqui. A gente está vendo... Ele já entrou, estava de zagueiro com o Tite. Até de zagueiro, então. Outra coisa que tem acontecido, esse negócio da bola, do Ayrton Lucas, os gols que o Flamengo está sofrendo por ali, porque não é só culpa... dos dois zagueiros, né? O lateral contribui. Ou porque deixou cruzado um lado, ou porque ficou na dúvida na hora da marcação, ele e o zagueiro. A gente viu isso repetido umas 3 vezes agora nos últimos jogos, só de agosto. Os gols que o Flamengo tomou contra o Palmeiras, depois tomou contra a Bolívia. Então, assim, eu acho que em tudo... contra o Corinthians, né? Contra o Corinthians. Então, eu acho que ele se encaixa em tudo que o Tite gosta. O cara, para mais fechar a casinha do que para atacar. Para atacar, o Tite tem um monte de negro do meio para frente, ele vai pensar assim, entendeu? Mesmo que o torcedor do Flamengo não goste disso, mas é a característica aí dos casos do Tite. Pegar o Alexandre mais para ajudar ali atrás. Em 22 jogos, como é que é? O Flamengo tomou 23 gols, ou em 20 jogos tomou 21. O Flamengo está com um gol a mais do que número de jogos dos últimos 20 aí. É óbvio que ele vem para contribuir lá atrás. O Pascoal vai ficar no cantinho do pensamento, que ele queria falar de centroavante aqui antes de falar do lateral que está apresentado. Não, e depois dessa explanação do presidente, sobrou alguma coisa para acrescentar aí? Zero, assim embaixo. A Paquita da Nação, inclusive, falou assim, pô, o Mauro Naves Eu não quero você falando com essas sirigaita não, hein? Em 10 minutos ele explicou tudo e ela falou assim, ó, o Mauro Naves falou o que eu vou resumir assim, ó, jogador estilo Tite. Vai ser titular contra o Vasco, tá em campo. É isso. Pode falar, Pascoal. Porque aí já entra na teoria do Zinho, né? Que é um time contra o Bahia, um outro time contra o Vasco, e o time que jogou contra o Bahia fica preservado para jogar a partida em casa pela Libertadores da América. Perfeito? Ele também não pode jogar. Ô, Pascoal, tá ruim esse time, Pascoal? Tá ruim esse time, Pascoal? Fala lá. Rócio, Matheus, Wesley, Davi Luiz, Léo Ortiz e Alexandro. Tá ruim? Tá ruim. A defesa tá ruim. Não. Defensiva? Não, espetacular. Espetacular. Agora, o Alexandre, assim, essa fala dele bem contida, bem calma e tal, traz a experiência que ele teve no futebol europeu, o posicionamento dele quando jogava na Itália. E eu acho que isso vai agregar muito para o time do Flamengo, em termos de qualidade, em termos de saber suportar algumas pressões que o Flamengo tem que ter suporte também dos seus jogadores. E para mim é uma espetacular contratação do Flamengo. E eu espero que ele tenha essa longevidade de poder jogar bastante pelo time do Flamengo, porque ele é muito bom jogador. Porque o Vinha foi realmente um pecado que aconteceu com ele sozinho, né? Sim. Prendeu o pé no chão e teve a lesão. Então eu espero que o Alexandre tenha muitas possibilidades de jogar pelo time do Flamengo, porque ele é bom jogador e agrega muitos valores, muito valor mesmo ao time do Flamengo, dentro da pretensão de que imagina o Tite, né? O Tite sempre pregou isso. Às vezes eu preciso de um lateral que apoia, às vezes eu preciso de um lateral que segura. E o lateral que segura chegou, o lateral que apoia está lá. Agora... Fala, Pascoal. Vai contratar um centroavante? O Pascoal tá nessa, hein? O Pascoal tá nessa. Antes, a gente não tem essa resposta, Osvaldo. Não temos essa resposta, jovem. Não, eu quero só dizer para vocês que ontem eu falei aqui e teve... Tem dois lá, pô. Tive alguns amigos
Eu encontrei com alguns amigos que eu tenho que são flamenguistas que me disseram o seguinte, eu concordo com você, tem que contratar um centroavante. Pois é, mas ontem não deu tempo de falar, o Anísio Spínola, que é um flamenguista, claro, que ele falou assim, presidente, o Mengão pode brigar em tudo, nós temos 2 times. Aí pôs Rossi, Matheus Cunha, Varela, Wesley, Fabrício, Ortiz, todo mundo, e foi pondo todas as posições dizendo que tá sobrando, ó. Ayrton Lucas, Alexandre, Pulgar, Alain, De La Cruz, Alcarrás, Arrasca, Lohan, Gerson, Michael. Só que o Michael não tá jogando, né? Volante não tá Gabi, sobrando. Depata. Hoje o presidente está empolgado Michael com tá o Flamengo. machucado. Hein? Tá Flamengo faz empolgadíssimo. coisa assim, eu falo pra você, até o presidente tá empolgado com o Flamengo. Empolgadíssimo, impressionante. É o Flamengo. É a nova seleção brasileira dele. Ele não fala que torce pra seleção. Eu tô lendo. O Flamengo, ele também. Tá sobrando gente ainda. Tô lendo o recado do cara aqui que é flamenguista. O Pascoal tá perguntando, tem que contratar alguém? O cara falou, tem o Gabigol, o Carlinhos, De Plata, BH e Luiz Araújo. Tem 5 caras pra jogar no Não, são ataque. atacantes, né? Centroavante, na verdade, só tem... O Gabriel pode fazer isso, já fez em muitos momentos, mas com outro modelo de jogo. Eu só fico ainda em relação ao Alexandrozinho, pensando nessa questão do Michael, né? Tá muito vivo ainda na minha memória tudo que acontece com os reforços que chegam e se machucam. Aí a gente tem o próprio Vinha, que foi uma situação diferente, mas o Michael chega em ritmo de jogo, pronto para jogar, é excepcional e efetivo quando entra em campo, mas machuca. E o Alexandro, ele não tem mais a idade do Michael, ele é um pouco mais velho e estava sem jogar há algum tempo, assim. Então, assim, quanto de cuidado é importante ter? Quanto que é bom ainda pensar que o Léo Pereira pode ser improvisado ali? Mas o presidente nos deu aí todo um embasamento para a gente falar sobre isso. Ele acabou de falar. Aí é o momento de revezar. Não foi, presidente? Você não falou isso? Sim. Vai jogar contra o Vasco, Alexandre. Aí o Ayrton Lucas, que está suspenso, não vai jogar contra o Vasco. Nem no banco vai ficar. Aí, assim, ele vai se desgastar 90 minutos contra o Vasco. Clássico. Jogo de intensidade, de rivalidade. Contra o Penharol volta o Ayrton Lucas. Aí mais pra frente, vamos ver como é que foi a recuperação do Alexandre. Ficou muito bem servido, né? Tá muito bem servido, com características diferentes, 2 laterais. Ele fez isso contratando o Vinha. Infelizmente o Vinha se machuca, vem o Alexandre, que é um jogador que o Tite adora, né? Que jogou com ele na seleção por muito tempo. E ele deu essa declaração. Eu até, o projeto Flamengo, comissão técnica, jogadores que aqui estão, que eu já joguei junto, tudo isso foi fundamental para eu ter voltado e escolhido o Flamengo. Então, assim, a lateral esquerda, com a chegada dele, não tem mais problema. Agora, é você saber dosar isso, né? Aquilo que eu estava falando, jogadores estão desgastados, você quer ir ao máximo só com um, uma hora estoura. Então, ele tem que ter um cuidado, já tem uma idade e está vindo com um tempo muito grande sem atividade, sem jogo. Cuidado tem que ter. Tem que ter muito cuidado. Cuidado. Porque ele é um jogador que precisa de muito... Ele é um jogador de força, vai precisar de muita força. Mas o Flamengo tem ótimos profissionais. O que aconteceu com o Flamengo nesses últimos tempos aí, a gente falava do São Paulo no ano passado, que tinha tanta contusão. Vocês estão lembrados disso? Sim. São Paulo teve época de ter 12 jogadores no departamento médico, 14 jogadores no departamento médico. Agora o Flamengo tem um número enorme, né? 9, mas tem alguns que podem voltar já quando acabar a data FIFA, né? Já voltando aí, seriam pelo menos 3 nomes, para mim, expressivos, né? Isso. Do Arrascaeta, do De La Cruz e do Gabriel. 3 nomes de ótima qualidade e de muita relevância também para o Flamengo. Então, já não seriam mais 9. Já seriam 6 jogadores no departamento médico. E um com grande possibilidade de voltar. Quando é que volta o Michael? 3 que não voltam mais esse ano. Michael. Desculpa, 2 meses era a previsão inicial. Então ainda tem mais um mês. Michael só volta... O Alexandre vai ser poupado agora nesses jogos, porque não pode nem ser inscrito, né? A Libertadores tem a troca, né? Até o dia 18 de outubro, mas aí é uma troca. Mas contra o Penharol não dá para usar. Contra o Penharol já tem não que dá. mudar. Contra o Bahia não dá para usar. Né? Porque Copa do Brasil já também Copa não. do Brasil não dá. E aí começa contra o Vasco. Aí ele já falha, volta o outro contra o Penharol, até porque ele não pode. Aí vem um jogo pelo Brasileiro, põe ele de novo. Então acho que esse revezamento agora vai ser natural entre eles, até porque ele não está inscrito. Se o Flamengo passar nas 2 competições e puder escrever de novo, evidentemente que vai escrevê-lo. Eu achei muito interessante essa história dele, assim, ele esteve
no noticiário, primeiramente para vir para o São Paulo, que precisava muito do lateral, né? São Paulo só tem um lateral esquerdo, foi o primeiro a falar em trazer de volta, depois de 13 anos da Europa, o Alexandre. E aí tinha uma historinha dele, ele chegou a dizer que é essa história que ele conta aí, que o pai dele veio para São Paulo e se tornou São Paulino, então tinha uma identificação com o pai. Mas aí hoje ele já, claro, ele está lá no Flamengo e falou, meu pai lá na Bahia era Flamengo. Depois que veio para São Paulo é que virou São Paulino. A família toda lá é Flamengo. Desculpa, Mauro, eu tô lendo aqui enquanto você está Pai falando. não, 99%. Da família, toda, né? Eu tô lendo aqui enquanto você está falando, porque eu fiquei em dúvida em relação à Copa do Brasil. Para a Copa do Brasil, se o Flamengo correr, pode ser que ainda dê tempo, porque tem até o dia 9 de setembro, que é a segunda-feira, para inscrever para o jogo contra o Bahia. Não poderia se ele tivesse defendido outro clube no Brasil, aí não poderia jogar a Copa do Brasil de jeito nenhum. Mas regularizado no BID tem até segunda-feira, dia 9, para ser inscrito para a Copa do Brasil. A Libertadores é diferente, você pode trocar só 3 jogadores por fase, né? Então, o Flamengo já tinha colocado o Michael, que está lesionado, mas já está lá como uma troca, Alcaraz e Plata. Então, na Libertadores, ele só pode jogar se o Flamengo avançar à próxima fase da competição. Mas Copa do Brasil ainda dá. Mas acho que a estreia dele vai ser contra o Vasco, a minha opinião. Não seria agora contra o O Bahia. Ayrton descansou, né? Acho que vai ser contra o Vasco, põe o Ayrton, aí põe ele, aí tem o Penharol, volta com o Ayrton. Aí tem um brasileiro, aí começa... Aí depois que ele vai... Porque o Ayrton nem pode jogar contra o Vasco, né? Ele tá suspenso, terceiro amarelo. Não. Aí junta uma coisa com o outro, dá mais tempo do Alexandre também entrar em forma. Sim. E aí, a partir depois que houver esse revezamento, a gente vê quem é que vai jogar. O negócio é o seguinte, deixa eu ver se a gente vai continuar falando de Flamengo ou não. A gente tem que mostrar uma tela aqui de melhores técnicos do Campeonato Brasileiro. Fala, meus queridos, vem chegando com mais atualizações sobre o nosso time de coração, Clube de Regatas do Flamengo. Bruno Spindel falou em entrevista coletiva como será a postura do Flamengo no mercado. Diante da situação aí da lesão de Pedro, os torcedores do Flamengo ficaram na expectativa para saber qual será a movimentação do clube para suprir a ausência do atacante. Bruno Spindel, diretor executivo do Flamengo, abriu o jogo sobre como será a postura do Mengão no mercado. Abre aspas, a gente já tem 3 atacantes no próprio elenco. O Flamengo sempre está atento ao mercado. Acabou de sair a notícia da lesão de Pedro. Nosso telefone não para de tocar. 6 pessoas oferecendo o mesmo jogador. Oferece para mim, para ele, o Braz, isso ontem e hoje. Não contratamos assim. Somos rígidos, fecha aspas, declarou Bruno Spindel em coletiva de imprensa. O próprio Marcos Braz falou que já tem 2 centroavantes e que confia nesses atacantes para o restante da temporada. Mas também não negou que eles continuam atentos ao mercado e pode aí surgir uma novidade no elenco do Flamengo. Vamos aguardar para saber. Amanhã eu volto com mais atualizações. Saudações.